Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Loube, bem-vindo ao novo quadro aqui do canal chamado Momento Crítico, um quadro focado em proteção residencial, segurança, armas, defesa pessoal e tudo aquilo que é feito para defender a sua vida. E hoje, para começar esse vídeo, eu gostaria de começar com uma pergunta para você. Você já parou para pensar por que algumas pessoas já foram assaltadas várias vezes e outras não? Quais serão os critérios que um criminoso utiliza para escolher o seu alvo? Hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso. Antes da gente começar, eu gostaria de deixar claro aqui a minha formação sobre a área, até porque hoje a gente vai falar sobre comportamento e eu sou formado em psicologia, tenho formação em programação neurolinguística e em coaching também. Eu faço questão de dizer isso porque é muito fácil encontrar na internet vários artigos sem uma base científica muito clara e que é geralmente embasada em achismos e acabam, em vez de informar uma pessoa, acabam gerando uma certa desinformação e criando mitos que não tem nada a ver. Então, dito isso, vamos lá. Para a gente entender como um criminoso pensa, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar aquela raiva que a gente sente do bandido, tá? Eu sei que pode parecer estranho dizer isso, mas para você entender como um criminoso pensa, você tem que pensar como ele. Então esse é aquele momento onde você tem que desligar um pouco a moralidade e começar a olhar como é que esse bandido, como é que esse marginal olha para os seus alvos. Somente assim, entendendo como ele pensa, a gente vai conseguir reagir contra ele. Então, nesse momento, desliga o seu botão aí de raiva, de sentimento de justiça e tudo mais, e vamos entrar nesse pensamento criminoso para que a gente possa entender quais são os critérios que eles utilizam para escolher os seus alvos. Então, dito isso, vamos aos pontos principais da dinâmica mental de um marginal. O primeiro tópico e o mais importante é a proporção entre a recompensa e o esforço. O que eu quero dizer com isso? O criminoso ele sempre procura pelos atalhos para ganhar as coisas mais rápido, porque em termos de psicologia, em termos de amadurecimento psicológico, o criminoso ele é imaturo, porque ele não consegue enfrentar o desafio emocional de ficar lutando todos os dias para conquistar suas coisas de maneira lenta. O criminoso é, em essência, um cara ansioso e imediatista. Ele quer tudo para hoje, ele quer da forma mais rápida possível, porque ele é imaturo o suficiente para não conseguir entender como funciona a rotina diária para uma conquista de longo prazo. Isso quer dizer que, por exemplo, para ele é muito mais inteligente roubar de você alguma coisa do que trabalhar um ano para conseguir comprar essa mesma coisa. Para ele, a recompensa é muito maior por um esforço muito menor. Ele não leva em consideração o sofrimento que ele está causando a você. Na cabeça dele é simples. Poxa, se eu trabalhar um ano para comprar aquele item, eu vou ficar um ano trabalhando. É melhor pegar do fulano ali que está vacilando. Então, quando o criminoso vai escolher o seu alvo, a conta aqui é baseada nessas duas variáveis, o quanto de esforço ele tem que colocar para a recompensa que ele vai adquirir. Perceba então que o primeiro passo para você se proteger contra um criminoso é deixar claro que essa conta não faz sentido para ele. É você mostrar para ele que não vai compensar o tanto de esforço que ele vai ter que colocar para a recompensa que ele vai ter ao assaltar você, o seu carro ou a sua casa. Ou seja, você tem que fazer com que a recompensa pareça muito menos atraente, colocando obstáculos no meio do caminho desse marginal. Para um criminoso, ter é ser. Isso quer dizer que na cultura da marginalidade, o indivíduo ele tem que ter posses, ele tem que possuir coisas caras para poder ser alguém respeitado, alguém honrado ali naquela comunidade onde ele está vivendo. Isso é um ponto importante da gente entender. O criminoso entende que para ele ser alguém que realmente importa no mundo, ele precisa ter coisas caras. Isso pode parecer filosófico demais, uma coisa que é muito teórica, mas olha só, se a gente junta o cálculo de recompensa versus esforço, ou seja, que o bandido ele quer ganhar uma recompensa grande com pouco esforço, e também que ele entende que quanto mais posses ele tem, mais poderoso e importante ele é, somando esses dois aspectos, a gente já tem aquele comportamento base que move o criminoso para a ação. Não é à toa que quanto mais posses você tiver, mais agressivo poderá ser o criminoso, porque ele quer tomar tudo aquilo de você para se tornar poderoso. Então, para esse tópico aqui, a dica é muito simples: evite mostrar as suas posses para qualquer pessoa nas redes sociais, na rua, em qualquer lugar em que você esteja. Sim, é injusto você ter que ficar cuidando para você não mostrar aquele equipamento que você comprou com muito trabalho. Geralmente a gente compra um celular bonito e fala assim: eu comprei com o meu trabalho, quero mostrar para as pessoas que eu comprei. Tudo bem, isso é uma escolha sua, mas a sua vida pode acabar estando em risco por conta da teimosia. A realidade atual é que, quanto menos atenção você chamar, quanto menos posses você demonstra ter, menor interesse vai ser a sua pessoa para um criminoso.
Aqui o ponto é ser discreto, tá? Entenda que não é somente a sua família e os seus amigos que te seguem nas suas redes sociais. Hoje você pode entrar em perfis de pessoas e descobrir tudo sobre a vida delas, porque essa pessoa publica toda a sua rotina, todos os seus locais, seus endereços, as suas posses, tudo nas redes sociais. Então é interessante sim participar desses movimentos sociais? Óbvio que é, eu também faço parte. Porém, nós temos que tomar cuidado com o quanto de informação que nós estamos compartilhando. Porque, como eu disse, do outro lado, na outra tela do monitor, lá em algum lugar, pode ter uma pessoa muito mal intencionada e de olho já nessa sua qualidade de vida que você tanto luta para conseguir. O nosso terceiro aspecto do comportamento de um marginal é muito simples. A gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente sempre procura a forma mais fácil de fazer, não é verdade? O criminoso funciona da mesma forma. Olha só, marca isso na sua cabeça. Ele sempre vai procurar o caminho de menor resistência, ou seja, a pessoa que tem menos chances de reagir, a casa que tem menos chances de ter alarme, o carro que tem menos chances de disparar também o alarme, enfim, ele vai procurar o atalho mais curto e que ofereça o menor risco possível. Aqui a gente está falando de certa forma da mesma situação da recompensa versus esforço, mas existe uma diferença aí, porque olha só, vamos tentar colocar isso de uma maneira mais prática. Na hora que um criminoso está andando na rua, ele geralmente utiliza alguns aspectos para definir o seu alvo. Eles são os seguintes: ambiente, nível de atenção do alvo, idade, gênero e porte físico e, por último, postura. Esses 4 pontos são realmente muito importantes quando ele está definindo se aquele alvo pode ou não reagir, se vai ser um alvo fácil, se vai ser um alvo que ele vai conseguir roubar sem muitas dificuldades. Então vamos discutir sobre essa situação de uma maneira um pouco mais completa agora. Vamos dissecar cada um desses pontos para explicar para você como é que essa análise de definição de alvo de um criminoso é feita. Vamos começar então pelo ambiente. Olha só, você está muito mais protegido se você está andando na rua ao meio-dia, no meio de um monte de pessoas, do que em uma rua deserta durante a noite, não é verdade? O criminoso ele vai pensar em 3 grandes perguntas quando ele está analisando o ambiente onde o alvo está. Primeiro, alguém vai ver eu assaltando essa pessoa no local onde ela está agora? Segundo, eu consigo fugir desse local caso alguém me veja assaltando? E terceiro, eu consigo me aproximar dessa pessoa, desse alvo, sem que ela me veja? Então essas são as 3 perguntas que vão definir se o ambiente está propício para o criminoso assaltar aquela pessoa. E como toda situação de combate, o local muitas vezes influencia no resultado da batalha. Então quando você estiver andando na rua, sempre coloque isso em mente. Será que o ambiente está a favor ou está contra mim? O segundo ponto aqui é o nível de atenção do alvo. Lembra que a gente já falou sobre ambiente, agora vamos para nível de atenção. Você é uma daquelas pessoas que gosta de ouvir música alta enquanto anda na rua com os 2 fones de ouvido? Ou você é aquela pessoa que está no ponto de ônibus lá mexendo no celular? Se sim, provavelmente você é um alvo muito fácil para um criminoso. Inclusive, nós já fizemos um vídeo fazendo um experimento onde a gente tentou chegar até pessoas que estavam utilizando seus celulares sem que elas percebessem a nossa aproximação. Foi um vídeo bem interessante, a gente mostrou que realmente o aparelho celular pode deixar você completamente distraído em relação ao ambiente à sua volta. Então dá uma olhada lá, o link vai estar aqui na descrição e nos cards aqui em cima também, beleza? Então vamos continuar, olha só. Fato é que predadores geralmente atacam as presas mais vulneráveis, mais frágeis e mais distraídas. Isso quer dizer que se você é uma pessoa que anda pela rua sem avaliar o que acontece à sua volta, sem entender quem é que está andando em volta de você, uma pessoa que está vindo, o cara que está se aproximando atrás, você é uma presa fácil. Por mais que a ansiedade de você checar suas notificações seja grande, espere para você ver isso num momento um pouco mais privado, num ambiente onde você fique menos vulnerável. E se você gosta de ouvir música, não tem problema, não estou dizendo aqui que você não pode fazer isso. Simplesmente ouça, porém, com um volume mais baixo e somente com um lado do fone, assim você consegue ainda ouvir o ambiente à sua volta. Esses atos simples já podem diminuir muito as chances de você se tornar um alvo perante um criminoso que está andando ali procurando alguém que está vulnerável. Agora vamos falar um pouquinho então da idade, gênero e porte físico. Olha só, por mais que a gente pense que nós somos pessoas evoluídas e tudo mais, a gente ainda assim é muito semelhante aos animais em geral. Nós temos comportamentos muito semelhantes. Os leões, quando estão caçando, procuram as gazelas menores, as gazelas feridas ou até mesmo os bisões que estão doentes e mais velhos. É a mesma coisa acontece com os predadores humanos. Os criminosos sempre vão procurar pessoas mais novas ou muito mais velhas, mais magras, mais fracas ou que realmente não têm condições
condições de oferecer algum tipo de reação. Não é à toa que é natural entender que uma mulher está mais vulnerável que um homem em essência. Por quê? Porque geralmente, em termos estatísticos, as mulheres são mais fracas do que os homens em termos físicos. Então, se você no caso é do sexo feminino e está nos assistindo, entenda que isso já é uma desvantagem basal para você quando a gente fala dessa situação de reações a assaltos. A grande pergunta que o criminoso vai fazer, olha só, ele já avaliou o ambiente, ele já entendeu o nível de atenção daquela pessoa e agora ele está avaliando a estrutura física dessa pessoa. A pergunta que ele vai se fazer é: quais as chances daquela pessoa ali conseguir reagir ao meu assalto, por exemplo, e me causar danos físicos? Perceba que é muito mais interessante para ele atacar, por exemplo, uma senhora de idade que anda devagar do que um cara com um porte atlético que pode muito bem dar uma surra nele. Curiosamente, isso é tão importante que é até difícil você ver um cara grande sendo rendido por um bandido armado, porque mesmo o bandido estando armado, ainda assim ele vai priorizar alguém que tem um porte menor e pareça ser mais frágil. É claro que muito dessas características eu não tenho como mudar, não tem jeito, né? Até porque, por exemplo, eu que sou magro, dificilmente vou ganhar 2 metros de altura e ficar todo forte. Então a gente tem que entender o nosso perfil, entender as vulnerabilidades que o nosso corpo pode mostrar e tentar compensar isso de outra forma. E é aí que a gente entra no quarto ponto, que é a postura. Agora vamos falar um pouquinho sobre postura dominante. Olha só, mais do que aspectos de gênero, idade, porte físico, a gente tem que se atentar à postura comportamental. Ela pode muito bem repelir uma pessoa, repelir um marginal facilmente. E de maneira simples, a gente pode categorizar essas posturas em 2 grandes categorias: dominante e submissa. Essas 2 posturas são bem simples de serem explicadas. Uma pessoa que é dominadora tem uma postura que mostra como se ela realmente fosse capaz de dominar outras pessoas. E, obviamente, do lado contrário, a postura submissa demonstra uma imagem de fraqueza e que é uma pessoa que provavelmente vai se dobrar à vontade alheia. Então, para a gente começar, eu vou explicar de uma forma um pouco mais generalista como é que funciona cada uma dessas posturas, tá? Vamos começar pela submissa, que inclusive é uma das mais utilizadas principalmente pelos adolescentes. Olha só, a postura submissa é o seguinte: quanto menos espaço eu ocupar, mais frágil eu pareço, certo? Enquanto uma postura dominadora, você tá lá de coluna ereta, peito aberto, né, com a face elevada, a submissão é exatamente o contrário. Você tenta ocupar o menor espaço possível e ficar o mais encolhido possível, se mostrando como uma pessoa que não quer chamar atenção, que é frágil e que simplesmente não quer ser incomodada. Percebe a diferença que as 2 posturas realmente causam ao você olhar para elas? Então isso quer dizer, obviamente, que se você fizer o contrário, se você em vez de ficar lá encolhido, ficar coluna ereta, ombros retos aqui, peito estufado, cabeça levantada e olhar firme, provavelmente você vai passar uma imagem para esse criminoso de que, mesmo sendo fraco, gordo, magro, não importa o seu gênero, você tem possibilidade de reagir ao assalto, o que já pode desencorajar a ação do criminoso. Agora, para ficar mais claro, eu vou mostrar para você aqui qual a diferença visual entre uma postura dominadora e uma postura submissa. A postura dominante é focada em ocupar espaço e parecer grande. Quanto mais espaço você ocupa, mais dominador você parece. Assim como na natureza os macacos estufam o peito e os ursos ficam eretos sob 2 patas, o ser humano tenta aumentar o seu tamanho para mostrar que é mais forte do que parece. Para nós termos uma base de comparação, aqui está minha postura neutra, ou seja, sem nenhum tipo de postura dominante ou submissiva. Agora verifique aqui a postura de dominância. Olha só, postura ereta, ombros levantados, peito estufado, olhar focado e punhos cerrados. A soma de todos esses fatores gera uma impressão de que você é forte e pode reagir com violência. Agora vamos analisar a postura de submissão. Aqui novamente está a postura neutra para nós termos uma base de comparação. Veja só, a postura de submissão é completamente oposta à de dominância. Toda aquela expansividade da postura agressiva foi substituída por uma necessidade de ocupar o menor espaço possível e não ser notado. Ombros caídos, coluna arqueada, olhar e cabeça baixa, braços soltos e sem tensão geram uma percepção de que eu sou frágil e tenho medo de ser atacado. Veja as 2 posturas lado a lado. Consegue perceber a diferença entre os 2 perfis? Pode até ser que você não se sinta fragilizado, mas se estiver apresentando uma postura mais submissa, será percebido como uma vítima fácil por um criminoso. Mais do que teoria, vamos ver um pequeno trecho de um vídeo bem interessante, primeiro sem os meus comentários e depois vamos analisar cada detalhe. Yeah! You're gonna think I'm fucking
real when I fucking lay you the fuck out. Because you're not shit to me, motherfucker. I mean, it sounds good and everything. Like, it sounds good. Okay, then do something! I mean, Do something! oh, Nice. oh shit. Perceba que o rapaz que está sendo agredido verbalmente pelo outro está com uma postura submissa. Seus ombros estão arqueados, sua cabeça está baixa e ele está em uma atitude defensiva. Inclusive ainda falando baixo para não despertar a agressividade do dominante. Okay, then do something! Contudo, depois de certo abuso, ele decide adotar a postura de dominância. E perceba então neste exato momento, ele muda sua expressão corporal completamente antes de atacar o agressor. Aqui você pode perceber como realmente o corpo muda de acordo com a intenção. Ele sai de uma postura de submissão e de defesa e em uma fração de segundos mudou para uma postura de dominância e tomou conta da situação. A maneira como você se comporta é com certeza um dos fatores mais importantes que o criminoso vai avaliar para definir se você vale a pena ou não vale a pena ser um alvo, tá? Então lembre-se disso, quando você estiver em um ambiente público, comporte-se de uma maneira que tem potencial de reagir, que tem potencial de ser agressiva. Não se demonstre frágil, não se demonstre vulnerável, até porque assim você só está colaborando para que esse assalto aconteça. Bom, juntando todos esses aspectos que nós conversamos aqui, nós já podemos fazer uma conclusão e entender muito bem a dinâmica de um pensamento criminoso. Vamos fazer essa condensação agora. O criminoso é uma pessoa que busca recompensas rápidas por meio do menor esforço possível para conquistar respeito e status no seu meio. Ele sempre vai focar em alvos que ofereçam menor resistência e risco, e para definir o seu alvo, ele leva em consideração o ambiente, o nível de atenção da possível vítima, sua idade, gênero, porte físico e também a forma como ela se comporta, se é uma pessoa dominadora ou submissa. Apesar de não soar politicamente correto, eu repito, para você conseguir se proteger contra um criminoso, você tem que aprender a pensar como um criminoso. Somente assim você vai conseguir prever as ações, inclusive avaliar as suas próprias ações para verificar se você não está se colocando em risco de maneira desnecessária. Entenda que a melhor forma de reagir a um assalto é evitando que ele aconteça. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse episódio bastante teórico, essa análise quase que psicológica aqui sobre o comportamento de um criminoso. E se você tem dúvidas sobre esse assunto, eu ficaria mais do que feliz de responder ela nos comentários aqui embaixo. Vamos tornar essa discussão bem interessante, então fique à vontade para colocar as suas percepções aqui embaixo. Se você já passou por uma situação de violência, de um assalto ou coisa do gênero, coloque o seu relato também para que a gente possa enriquecer essa discussão e se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? No mais, não se esqueça de deixar o seu curtir se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal para receber novos vídeos toda semana e não deixe de visitar a viadefuga.com, que é a nossa loja oficial e é ela que realmente faz com que esse canal continue existindo, tá bom? Então no mais, eu fico por aqui, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.